Olá, você que está aí do outro lado. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito das águas escuras aqui no Amazonas e também um pouco a respeito do repiquete, por que que esses fenômenos acontecem. Nós estamos aqui no restaurante flutuante Selva Amazônica. Vamos lá? E gostaria de aprender um pouco com você e também falar um pouco a respeito dessa nossa água maravilhosa. E eu pergunto a você, você sabe por que que essas águas são escuras? Então, eu vou responder dizendo o seguinte, que a água do Rio Negro, ela é escura devido à grande quantidade de matérias orgânicas tais como folhas, galhos e troncos. E essas folhas, elas caem sobre o rio e assim elas se decompõem. Eu explico melhor. É como se fosse um chá. Você faz o chá e essas folhas, elas soltam, vamos dizer assim, um ácido úmico e fluvial. Flúvico, melhor dizendo. E essas substâncias, semelhante, vamos dizer assim, a qualquer tipo de chá, e forma-se essas águas aí que você está vendo, essas águas escuras. Então, você pode conferir a coloração dessa água, é uma característica que tem um sinal de pureza e a sua acidez elevada. Então, essa decomposição orgânica, a principal causa é exatamente a decomposição das folhas, galhos e outras que caem sobre esse grande rio. Então, esses ácidos úmicos e fluviais, eu diria a você que é esse processo de decomposição que libera essa substância e aí torna-se vamos dizer assim, uma substância química de ácidos úmicos flúvicos que tingem a água, fazendo com que esta água torne-se mais escura. Ela é diferente do rio Solimões. Como falei anteriormente para você, as águas escuras é diferente do rio Solimões. Por que que as águas do rio Solimões é diferente da do Rio Negro? Porque o rio Solimões ela tem a cor claras e amarelada. A cor das águas do rio Solimões ela varia de tonalidades de amareladas a barrentas, cor de café com leite, vamos dizer assim. Deve-se à grande quantidade de sedimentos em suspensão que no rio carrega consigo. Então, eu diria a você que as principais razões para essa coloração são que vem a origem lá andina, o rio Solimões, que é vamos dizer assim, a designação do Rio Negro, Amazonas, na seção brasileira, acima do encontro das águas, nasce lá na Cordilheira dos Andes, onde a erosão é intensa. Então, ela tem essa carga de sedimentos, vamos explicando melhor, ao longo do seu curso. O rio raspa as montanhas e colinas, carregando uma enorme quantidade de sedimentos como argila, silt e areia fina. Então, essa é a diferença das diferenças de cores entre Rio Negro e Solimões. Eu quero dizer a você, falar um pouco para compreendermos melhor qual a importância da Amazônia para o mundo. A Amazônia, alguns dizem, outros não dizem, que a Amazônia é o pulmão verde, que respira pelo planeta. A Amazônia ela abrange 9 países, tais como Brasil, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Atualmente, o território francês. Mas nós vamos falar exatamente a respeito das nossas águas. Eu diria
mais ainda que a Amazônia ela tem o maior reservatório de água doce do mundo. E esse é um dos principais motivos que todos querem tirar um pedacinho da nossa Amazônia, especificamente da nossa floresta, e tomar conta das nossas águas, como já ouviu-se falar, até em levar nossas águas que estão aqui na Amazônia para outros países. Nós temos um exemplo muito grande dessa grande reserva de água doce. A exemplo, nós temos esse nosso rio que você pode observar e contemplar esta beleza fantástica do Rio Amazonas, que é o maior volume de água do planeta, a maior bacia hidrográfica que representa a cerca de 20% de toda a água doce líquida superficial da Terra. Esse volume de água alimenta não só o ciclo das chuvas em várias regiões da América do Sul, inclusive o Sudeste do Sul e do Brasil, e até mais ainda, eu diria, como a Argentina e o Uruguai. Eu digo ainda que a Amazônia é a casa da biodiversidade. Ela abriga uma biodiversidade intensa, com milhares de espécies de plantas e animais, algumas ainda, inclusive, desconhecidas e também ainda estamos estudando. É o berço da maior bacia hidrográfica do mundo. Vamos dizer assim que a Amazônia ela abriga mais de 30 milhões de espécies de planta, mais de 2.000 espécies de peixe e mais 1.300, vamos dizer assim, aves, insetos e micro-organismos que muitas vezes não sabemos, ou melhor, que ainda nem sequer foram descobertos. Se você observou no fundo, você pode encontrar uma parte seca da nossa região, principalmente aqui no Rio Negro. Essa parte seca que nós estamos agora dispostos a falar com você chama-se repiquete. O que é esse fenômeno do repiquete? O repiquete é um fenômeno natural que acontece aqui na nossa Amazônia, especialmente aqui no Rio Negro, Solimões e Amazonas, quando há uma elevação repentina ao nível das águas e um período em que elas deveriam estar baixando. Normalmente, o ciclo dos rios amazônicos, eles seguem um ritmo natural. Por exemplo, nós temos a cheia que ela acontece de novembro a maio. E nós também temos o período da vazante, que ocorre de junho a outubro. E é quando as águas começam a baixar. Mas, de repente, repentinamente, acontece o quê? No meio dessa vazante, as águas voltam a subir. Então, esse é o fenômeno do repiquete. Esse aumento inesperado que as águas sobem repentinamente. Ela pode durar um dia, uma semana, 2 semanas ou ir mais além. E então elas voltam a baixar novamente. E por que esse repiquete, vamos dizer assim, acontece? Acontece repentinamente, é provocado por chuvas intensas lá nas regiões altas da Amazônia, especialmente nas áreas do Peru, Colômbia e noroeste do Brasil, onde nascem os grandes rios. Essas chuvas fazem com que novas ondas de água desçam a região do Baixo Amazonas. E assim acontece o repiquete. Tem dia
que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Mas a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão por ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão por ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus e vai ser sempre assim, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.
de Deus e vai ser sempre assim. Para concluir o nosso dia de hoje, onde estamos aqui no flutuante Selva Amazônica, onde parece tudo uma confusão, para Deus é o equilíbrio. Portanto, eu digo a você, respeite a natureza e siga com Deus.